Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse que é o primeiro vídeo da semana de Halloween. E essa é a melhor época do ano, né não? Satanás, Satanás, é você, Satanás. Ora, 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 ora. Audio Jungle. Audio Jungle. Bem, nesse primeiro vídeo eu vou contar para vocês um conto extraído desse livro aqui, A Mulher da Gargantilha de Veludo e Outras Histórias de Terror, que é um livro da Zaha, né? Esse que é do Alexandre Dumas. Pelo que eu percebi, a obra é muito parecida com Noite na Taverna do Álvares de Azevedo, porque aqui é meio que uma história só, composta por várias outras histórias. Nós temos ali um estabelecimento. E nessa história que eu escolhi, há um narrador personagem que relata que está ali de passagem naquela estalagem. Ele está jantando juntamente com a presença de outras pessoas. Há um cavaleiro ali, há um padre, há uma senhora muito misteriosa que está sempre de preto, né, e que o rosto dela meio que paira no meio das trevas, enquanto o vestido dela negro se dilui nessa escuridão. É uma senhora bem sinistra, mas que ela só está presente ali sem participar muito da história. E essa bofetada em Charlotte Corday vem à tona quando chega ali na estalagem um comissário da polícia e um médico trazendo um depoimento que precisa ser assinado por aquelas pessoas, né, para comprovar que são testemunhas de algo que aconteceu há pouco tempo. Na verdade, trata-se de um rapaz que decapitou a própria esposa. Inclusive, o documento vem manchado de sangue. E o médico chega assim um tanto consternado, assim um tanto chocado, porque o rapaz lá que fez o depoimento, que confessou o crime, relata que após cometer o ato, ele chegou a conversar com a cabeça da esposa. E isso deixa todas as pessoas que estão ali no recinto um tanto impressionadas. A partir daí gera-se um debate acerca dessa possibilidade de a cabeça de uma pessoa decapitada conter vida. Parte desse debate surge por parte do senhor Ledro, que seria ali meio que o gerente da estalagem, o dono, né? Porque ele é o primeiro a dizer que aceita a teoria de que a cabeça, depois de decepada, ainda pode ter alguns momentos de lucidez. Bem, e aí vem alguns com alguns argumentos para provar que o caso é possível, enquanto outros tentam provar que não é. O médico lá se utiliza lá do que ele conhece a respeito, né, da área para falar sobre o suprimento de oxigênio e tal. E esse debate vai se intensificando, eles vão citando casos da história, depoimentos, relatos, pessoas que disseram que viram a cabeça piscar depois decapitada, né? Chegam-se a citar, por exemplo, a rainha francesa Maria Antonieta, que foi decapitada. Tal. Vai aparecendo algumas coisas aí. Inclusive o experimento de um tal moço chamado Guillotin, o senhor Guillotin, responsável por criar a guilhotina. Chega ao ponto de eles discutirem, por exemplo, o fato de que a guilhotina não seja o método mais eficiente, seguro, mais rápido e que não provoque dor, né, para acabar com a vida de um condenado, por exemplo. E aí o senhor Ledro, para acabar de vez com aquela discussão, ele vai falar que ele tem um relato real, que ele vivenciou, e que se ele contar, todos vão acreditar nele e não vão mais duvidar que isso seja possível. Ele fica um pouco receoso de contar de início, porque ele fala que corre risco, inclusive, de desmaiar. Mas eles incentivam, conte-nos, senhor Ledro, conte-nos a sua história. Ele tem receio desse desmaio, porque ele diz que desmaiou no dia em que ele viu uma cabeça decepada falando com ele, olhando nos olhos dele. Então ele se revela filho de um médico cientista que investigava fenômenos que eram
muito avançados para a época, como a eletricidade, campos magnéticos e algumas coisas do sobrenatural. Então que ele conta um relato de uma senhora que tinha cometido um crime, tinha assassinado o próprio marido e ela tinha sido condenada à guilhotina. Ele relata que na ocasião em que ela seria executada, naquele dia estava chovendo, tinha trovões, relâmpagos, e a população mesmo assim foi para assistir, né, o fim daquela senhora chamada Charlotte Corday. Ele fala que no dia em que aconteceu, ela chegou muito tranquila, não tinha medo, não tinha receio, e que estava bastante à vontade com o seu fim. Ele fala, inclusive, que quando ela subiu no cadafalso, em que a população a viu e percebeu o quanto ela era bonita, ela esboçou até um certo sorriso, e que no impulso alegre ela introduziu a cabeça lá, naquele negócio. E aí o cutelo desceu. Seu Ledro então conta que o ajudante do carrasco pegou a cabeça pelos cabelos, ergueu e lhe desferiu uma bufetada. Pá! E ele fala que nesse momento a cabeça ficou vermelha. E ele diz bem: afirmo que a cabeça ficou vermelha com essa bufetada. Eu vi a cabeça, não a face. Estão prestando atenção? Não a face golpeada, mas as duas faces, e tudo numa vermelhidão uniforme, pois a sensibilidade vivia naquela cabeça, que se indignava por ter passado por uma vergonha que não estava prevista na lei. Ele fala que a Charlotte Corday não sentira em nenhum momento vergonha, mas que naquele momento em que ela foi esbofeteada, a vergonha lhe veio. Só que com isso a população ficou horrorizada com o gesto do ajudante do carrasco, né? E ele estava cometendo aí um crime contra os mortos. E uma vez preso, quando foram coletar o seu depoimento, lhe perguntaram por que ele fizera aquilo. Ele disse que foi um impulso de fazer justiça com as suas próprias mãos, porque até aquele momento ela não sentira vergonha, mas quando ela foi esbofeteada, depois decapitada, aí naquele momento sim, ele havia provocado vergonha naquela senhora. E aí eles perguntam, mas o senhor não sabe que é crime você desferir violência contra os mortos? E aí ele, você acha realmente que a guilhotina matam as pessoas de imediato? Claro que não. Na verdade, eles chegam a ficar 5 minutos dentro do cesto, revirando os olhos e rangendo os dentes de raiva, que se houvesse como o ar passar ainda pelos órgãos da voz, aquelas cabeças gritariam ou falariam. E ele ainda completa: se você estiver duvidando de mim, confira o cesto onde caem as cabeças. Eles não duram mais do que 5 meses, porque as cabeças ficam lá mordendo e estragando o cesto. Será que a cabeça tem vida depois de decepada? E se tem, por quanto tempo a cabeça fica viva? Bem, eu vou deixar aqui o link para o vídeo no qual eu falo de contos e histórias de fantasmas do Charles Dickens e do Daniel Defoe. E tem aqui outros contos de terror também do Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. What are you playing at, you idiot? Raise the blade!